Assalamu alaikum, boa noite a todos, glorificado, exaltado seja Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo seja, por mais uma quinta-feira, por mais uma oportunidade de estarmos juntos e também por mais essa chance de a gente dividir esse tempo, mesmo que seja rápido, mas que seja benéfico e proveitoso, inshallah, e que assim a gente consiga aprender para com os outros, né? Isso que é o importante. Vamos aguardar a entrada dos nossos queridos companheiros, não vamos dizer alunos nem seguidores, eu acho que isso aí já não tem nada a ver, mas companheiros de quinta-feira, né? Que sempre estão conosco, sempre divide o tempo conosco e a gente acaba sempre aprendendo e cada vez mais também a gente cria uma grade de amizade, de irmandade que é muito importante para toda a comunidade muçulmana. Você que estiver entrando, seja bem-vindo, que Deus Altíssimo facilite. Os nossos estimados irmãos que sempre estão conosco, que Allah recompense o tempo que vocês tiram para participar da nossa live, da nossa aula. E eu espero também que você tenha a quinta-feira, após cada quinta-feira, aprendido um pouquinho mais, e isso já basta para nós, isso já faz certamente valer muito a pena, né? Subhanallah, louvado seja Allah pela oportunidade. Deixa eu ver quem está chegando. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Querido Ali, tudo bem? Seja bem-vindo. Sempre está conosco também. Que Allah recompense os seus esforços e a sua dedicação pela religião de Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum, Carol, sempre conosco também. Assalamu alaikum, Eliane, tudo bem com vocês, família? Sejam bem-vindos. Vão chegando para a gente começar a bater esse papo. Quero, antemão, pedir desculpa por motivos maiores, por força maior, digamos assim. O Sheikh Ahmed não vai poder estar conosco essa noite, mas a gente vai fazer aqui algo muito para você vir a participar de perguntas e respostas aqui. Eu já separei aqui algumas perguntas que eu recebi no decorrer da semana, seja via direct no Instagram, seja WhatsApp, e a gente vai comentá-las, porque são perguntas muito relevantes. Eu separei aqui as principais, e daí eu gostaria também que vocês participassem e vocês enviassem os seus comentários, enviassem as suas perguntas, para assim a gente fazer uma boa continuação na nossa live, tá? Não garanto hoje que a gente permaneça 1 hora, inshallah, até mesmo depende da participação de vocês, é claro, mas a gente almeja aí estar com vocês de 45 minutos até 1 hora, aprendendo, discutindo sobre a nossa crença. Outro recado importante também, a gente sempre faz essa ressalva que essa live, essa aula, não é de forma nenhuma uma live fechada para público muçulmano, pelo contrário. A gente fica muito feliz, muito honrado com a visita de todos os cristãos, de todos os budistas, de você espírita, de você, independente da tua crença, da tua religião, que participa conosco, que tenta toda vez aprender alguma coisa, escutar alguma coisa diferente, você que tem alguma dúvida sobre qualquer questão, eu me sinto muito honrado de tê-los aqui também na quinta-feira, porque é muito importante essa nossa a gente confraternizar esse tempo, né, independente de crença, porque o conhecimento benéfico é bem-vindo a todos. Subhanallah por isso, né?
Deixa eu ver quem está chegando mais. Irmã Jaqueline, salam aleikum, tudo bem? Como é que está Jundiaí? A mesquita, tudo certo? Espero que estejam bem. Que Deus Altíssimo facilite também o trabalho de vocês e o seu empenho pela causa de Deus, né? Lembrando a todos, nós muçulmanos que se empenhamos pela causa de Deus, né? Uma palavra conhecida pela mídia, né? Jihad, que ela acaba sendo expressada de uma forma muito tendenciosa para o lado negativo, e a palavra jihad significa empenho pela causa de Deus. É isso, é você tentar expressar para alguém o que é o Islã, você ser um grande exemplo no mundo de hoje. Isso é a verdadeira jihad, tá? É muito bom a gente ressaltar isso. A jihad tem a ver com bom comportamento, tem a ver com fazer a diferença na sociedade atual, né? Trazendo as regras de Deus, trazendo os bons costumes, trazendo as boas orientações. Isso é jihad. Que fique bem claro para todos aí e para quem tem dúvida também. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Carlos, sempre conosco também. Carlos, um irmão muito dedicado, estudioso. Como é que tá? Tudo bem? Família tá bem? Espero que estejam bem. Que Deus Altíssimo facilite a vida de todos. Eu estou bem, alhamdulillah. Não podemos nunca murmurar e nem reclamar. Agradecer, agradecer e agradecer. Esse é o segredo, tá? E para aqueles que estejam passando por alguma dificuldade, alguma calamidade, o segredo é a mesma coisa. Agradecer, agradecer, agradecer. Quem agradece, recebe mais. Quem agradece, tem recompensa. Tá? Nunca esqueça disso. Deixa eu ver. Alhamdulillah por todas as coisas também. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Graças a Deus. Deixa eu ver quem está chegando. Eu acho que eu já vou aproveitar, já se passaram 7 minutos. E eu separei aqui algumas perguntas, vocês podem comentar também. Muito relevantes, tá? Não vou dizer o nome de um irmão nunca que me perguntou, né? Essas perguntas aqui, código 91. Vejam para mim, código 91 me parece que é Belém do Pará, né? Um irmão de lá me questionou uma pergunta assim, quer ver? Antes do profeta, quem era o profeta do Islã? A primeira pergunta que ele me fez. Vamos passar a limpo essa resposta agora. Quando ele pergunta, antes do profeta, quem era o profeta do Islã? Em primeiro lugar, essa pergunta aqui já tem uma afirmação muito importante que não precisamos responder o significado da palavra Islã. Porque ele deixou bem claro aqui, né? Quem era o profeta do Islã antes do profeta? Antes do advento do profeta, né? Então aqui já fica bem claro, e a pergunta dele é uma pergunta muito inteligente, e fica já bem explícito que o Islã sempre existiu, tá? E você que está chegando, você que é novo, deixa eu perguntar para vocês, deixa eu explicar para vocês, desculpem. Quando vocês escutam alguma palestra, algum jornal, de repente até na internet, quando que se iniciou o Islã? Uma pergunta muito simples aí, que se você for ver na internet, lá vai falar, a partir do advento do profeta Muhammad, se iniciou a era do Islã, pode ver na internet. Vamos passar limpo isso aqui. Em primeiro lugar, o Islã sempre existiu. Como que sempre existiu? É muito simples. Quando a gente explica sobre o significado do termo linguístico da palavra Islã, que é se submeter-se a Deus, é muito simples. Todo ser humano, toda criatura que se submete a Deus Altíssimo é um muçulmano. Ele segue o Islã. Isso é muito simples, tá? Isso eu quero que vocês coloquem dentro do coração de vocês, né?
Vamos fazer uma analogia simples sobre o caso. Profeta Ibrahim, alayhi salam, profeta Abraão, que a paz esteja com ele, né? Se alguém perguntasse para ele, ó Abraão, qual que é a tua religião? Ele responderia o cristianismo? Não. Ele responderia o judaísmo? Também não. O que ele responderia? Ele responderia para qualquer pessoa, eu me submeto à vontade de Deus. Eu me submeto às leis de Deus. Eu me submeto às diretrizes de Deus. Isso é o Islã. Então, desde a criação do mundo, desde o primeiro homem, o Islã sempre existiu, tá? E daí aqui a gente vai terminar de responder quem era o profeta do Islã. Muito simples. Todos foram profetas do Islã. Todos eles anunciaram a mensagem de Deus, dizendo que Deus é único, que não associe nada a Deus, que Deus não tem parceiros, que Deus não divide a soberania dele com ninguém, que todos os louvores pertencem somente a Deus. Todos os profetas, antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ensinaram isso para sua tribo, para o seu povo, independente do local onde eles foram enviados. Então, nesse ponto já fica muito bem explícito e respondido essa questão. Todo profeta foi um profeta do Islã. Aqueles judeus que seguiram a Torá, que seguiram a mensagem do profeta Moisés, eram muçulmanos, que submetiam a Deus. Aqueles cristãos que seguiram a verdadeira mensagem de Jesus, que a paz esteja com ele, são muçulmanos, se submetiam a Deus. Então é muito simples, tá? Então, o advento do profeta, o início do Islã não veio a partir do advento do profeta. Ele sempre existiu, desde a criação do primeiro homem, tá bom? Essa é uma pergunta muito importante. Outro irmão aqui fez uma questão de história, também muito, muito interessante, né? Ele citou o nome de um faraó aqui, Akenaton, o nome do faraó, né? E a história desse faraó Akenaton é muito interessante, bem divergente a respeito dos outros, mas divergente mesmo. Por quê? Porque ele retirou todos os ídolos e não permitiu que os ídolos fossem adorados lá no Egito, né? E daí a pergunta desse irmão foi o seguinte: se esse faraó chamado Akenaton, ele acreditava, adorava Deus Altíssimo seja o Criador de tudo, Allah Azza wa Jal, né? E a resposta é muito simples. Todos os povos tiveram bons líderes e maus líderes. Inclusive, se a gente for seguir aí a própria descendência do profeta Salomão, né? E os grandes reis de Judá, né? Você que é cristão, que estuda, sabe mais ou menos sobre Judá, existiu reis bons, reis monoteístas, que levavam o povo a adorar a Deus Altíssimo seja ponto, mas também existiu reis politeístas, muito conhecidos na descendência de Davi e Salomão. Então essa pergunta, eu respondo para ele de uma forma bem prática. Esse rei, esse faraó pode ter sido sim adorar a Deus Criador do céu e da terra, ponto final. E isso aí é muito simples, ele não precisava nem, digamos assim, ele vai sair da tradição dos ancestrais, etc, etc, etc. A partir do momento que ele eliminou os ídolos e acreditou que Deus é único, ele aceitou o Islã. Então isso também é uma coisa que pode acontecer, sim, não há problema nenhum. E também, quando falarmos de governo, de dinastia, até entre nós muçulmanos, tá? A gente não vai falar que todos os líderes muçulmanos foram crentes, etc, porque não foram, entendeu?
Você não pode pensar que, por exemplo, um grande muçulmano, por exemplo, como Salahuddin, que foi um exemplo ímpar, tá? A respeito de nem tolerância, de respeito às outras religiões quando ele governava, da forma que ele conduziu os povos e conduziu depois principalmente Jerusalém também, foi um grande líder. Mas você não pode pensar que os filhos e netos foram iguais, porque não foram, tá? Isso aí é uma questão humana. Como também o sultão conhecido como Mehmet, né? O conquistador, também teve bom comportamento em diversas atitudes. Para quem não sabe, ele conquistou Constantinopla e mesmo assim ele pagou para os bizantinos o preço, conhecido como Hagia Sophia. Ele pagou e já era dele, tá? Então, da mesma forma, os seus filhos e netos não foram como ele, né? Muitos podem ter, não sei, virado descrentes. Allahu Alam, só Deus sabe. Então, isso aí é uma questão que pode ter sido, sim, um monoteísta, sem problema nenhum, porque em qualquer época teve quem adora a Deus e quem caiu na idolatria, tá bom? A outra questão importante aqui também, outra pergunta aqui, que eu separei aqui sobre o idioma da revelação, tá? Os muçulmanos sabem que o Corão foi revelado no idioma árabe, né, na Península Arábica, mas daí a questão dele é sobre os outros livros, né, em que idioma, né? Também é uma resposta simples, né? O idioma foi revelado conforme a língua do povo que recebeu a mensagem, que recebeu a profecia, né? E daí até ele concluiu a questão comigo, dando um exemplo do profeta Moisés, alaihi salam, que ele falava o egípcio, porque ele foi criado no Egito, tá? Ele também, ele fazia parte dos filhos de Israel, então ele falava a língua daquele povo, né? Mas quando ele fugiu do Egito, ele teve uma família que falava árabe, e ninguém comenta isso também. Então, ele praticamente se comunicava, mesmo tendo essa dificuldade como todo mundo sabe, ele tinha muita dificuldade de se comunicar, mas ele conseguia se comunicar com 3 idiomas. Isso aí não tem como a gente negar, porque isso está na história, né? E de qual língua, qual idioma teria sido revelado para ele, né? Se fosse no árabe, se fosse no egípcio, ou se fosse na língua dos filhos de Israel. Foi na língua dos filhos de Israel, porque a mensagem foi... aconteceu um evento gigantesco, todo mundo sabe, que é um grande milagre, um grande sinal, que ficou marcado aí por toda a história, e decorrente disso, a Torá foi revelada na língua dos filhos de Israel. Também isso é muito simples. Salam aleikum, irmão Nizar. Tudo bem? Como é que tá? Foz do Iguaçu, né? Como é que você tá? Família, tudo bem? Irmão, se temos uma pessoa na nossa... Irmão, se temos... Uma pergunta aqui, eu tô vendo aqui. Se temos uma pessoa na nossa vida e queremos muito que ela entre no Islã, a gente pode fazer doar e fazer bastante divulgação para essa pessoa? Pode fazer, e é a nossa obrigação também divulgar o Islã, né? O duá, a súplica, você não é muçulmano, vamos traduzir súplica, né? O pedido que você faz para Deus, também para traduzir de uma forma mais simples também, para vocês entenderem, ela não é permitido Maringá. Eu sabia que era no Paraná. O duá não é permitido fazer para uma pessoa que morre na descrença, mas ela morre na descrença. Por exemplo, você não pode pedir para Deus Altíssimo seja ter misericórdia, salvar, levar ela para o paraíso, para um descrente, depois de morto.
Mas você fazer o doar para uma pessoa que você tem afinidade, você gosta, familiar, esposa, independente do que for, você pode pedir para Deus guiar a pessoa, Deus orientar a pessoa, Deus ter misericórdia da pessoa. Não há problema nenhum. Isso é muito importante, tá? Deixa eu ver aqui, completando a tua questão, Carlos. E fazer bastante divulgação, sim. A divulgação, Carlos, é o seguinte. Isso aí eu sempre falo que tem que tomar um cuidado sobre esse tema divulgação, tá? A divulgação que a gente faz quando a gente transmite o Islã para alguém, primeiro lugar, isso é questão de empatia. A pessoa tem que te dar a liberdade. Tá? Ah, mas então é errado ficar falando, eu chegar para ela e dizer isso. Não, não é que é errado. Mas é uma questão de empatia, que é no momento que a pessoa quiser ouvir também, e ter vontade de ouvir. Né? Isso aí tem tudo a ver com saber lidar com as pessoas, tá? Não adianta, se a gente começar, estou falando para agora, né? Como é que o pessoal, os treinadores falam que é moda na internet, uma imersão, né? Falam muito nisso, né? A gente não pode ser proselitista, discurso proselitista, nunca. Ou seja, traduzir, ser um religioso chato. Não, ninguém faça isso. Tá? A gente vê algumas religiões aí, cristãs, né? Que o pessoal bate na porta, fica importunando. Por exemplo, também, dá panfleto na rua. Pode. Nós temos muçulmanos que dão panfleto na rua, mas você só presenteia, você dá o panfleto. Se a pessoa tiver interesse, a pessoa pergunta. Né? Que nem muita gente fala aí que a pessoa dá um panfleto e começa a falar, eu quero que você tem que aceitar isso, aquilo, que nós vamos vai para o inferno. Isso é proselitismo, tá? Isso é ignorância. Isso é a pessoa acaba sendo um analfabeto funcional, não sabe nem lidar com as pessoas, tá? Então a gente só tem que ter muito cuidado nisso. Se não termos cuidado nisso aí, a gente acaba, infelizmente, perdendo a pessoa pelaquela questão de ser chato. Jamais isso, tá bom? E exatamente, a da'wa no Islã é diferente mesmo. Na verdade, a resposta que eu acabei de passar aqui é um conselho para quem está ouvindo, mas o Carlos já sabe, né? Ele é muito estudioso, sabe como é que funciona, né? E jamais ser chato, nunca, né? Quando você tem abertura, e daí sim você tem obrigação de falar do Islã e transmitir a verdade, a religião de Deus Altíssimo seja. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Wa alaikum assalam, warahmatullahi wabarakatuh, Islã Goiás, tudo bem? É a página da mesquita, não? Do Centro Islâmico de Goiânia? Se for, sejam muito bem-vindos. Quero visitá-los, inshallah, na próxima ocasião, né? O Sheikh Ahmed esteve em Goiânia e me falou que é uma comunidade muito ativa e eu fiquei bem curioso até de visitar e conhecer. A gente acaba vendo o trabalho dos irmãos, né? Que é bom a gente também fazer algumas menções aqui muito importantes que a comunidade de Goiânia não tem aquela estrutura como várias mesquitas no Brasil, como São Paulo, como algumas aqui em Santa Catarina também, mas a comunidade é muito atuante e a recompensa é de Deus Altíssimo seja. Tá? Continuem com esse trabalho, continue esse trabalho inteligente, assim eu tenho certeza que gerará com a Bithnillah, com a permissão de Deus, muitos bons resultados. Eu tenho uma dúvida relacionada ao que perguntei. É haram, é haram presentearmos uma mulher
sem segundas intenções? Não. É muito bem claro o primeiro dito do Imam An-Nawawi, relatado por Omar ibn Khattab radiallahu anhu. O profeta diz que toda ação é validada pela intenção. Tu já falou ali sobre intenção, né? Então isso ali já fica bem claro. Eu não vejo problema nenhum. Agora, o que acontece é o seguinte: qualquer boa ação, a gente tem que ter isso na nossa cabeça, não pode gerar uma confusão, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se essa mulher, por exemplo, trabalha com você, né? Ela trabalha com você e você vai presenteá-la sem segundas intenções. Mas tem que ver, às vezes ela é casada, pode gerar um problema em casa, tudo é questão de bom senso. Mas, na boa intenção também não há problema nenhum, tá? Olha aí com a Salana Fátima, tudo bem? Carlos, de novo, venha visitar o Masjid de Jundiaí. Me fala o dia, a gente se vê lá também, inshallah, comunidade muito unida. Sim, em Jundiaí também tem uns irmãos que eu conheço que sempre entram em contato conosco e sei do trabalho de vocês lá também. Jundiaí, vou anotar aí. A próxima ida a São Paulo, inshallah, eu quero tirar um tempo e ir em Jundiaí. Eu quero te conhecer pessoalmente. Tu reza toda sexta-feira, Carlos, ou não? Quem que é o Sheikh lá agora? Sabe me informar? Quem que está rezando o Salat de Jumá lá em Jundiaí? Eu não conheço a comunidade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. O pessoal de Goiânia, quantos irmãos estão rezando na sexta-feira? Sabe me dizer? Pelo que eu vejo nas fotos ali, o Centro Islâmico é bem cheio, né? Campinas inclusive, o Fátima, eu tenho um irmão, um amigo de verdade lá, o professor Mustafa, que frequenta a mesquita de Campinas há muitos anos, né? Até eu também conheci, fazendo o Hajj, o estimado professor Mohamed Habib, que Allah esteja satisfeito com ele, Allah yarhamu, Deus já faleceu, foi uma honra conhecê-lo, e todo mundo era de Campinas, né? Eu quero muito ir em Campinas. Até o professor me convidou também, vai ser um prazer também. Sheikh Antar, ele é libanês ou marroquino? Lá em Goiânia 60 pessoas, eu vi que é cheio. Subhanallah. Aqui em Lages a gente tem uma mesquita grande, uma boa estrutura aí, e temos em torno aí de 15 pessoas. Inshallah, temos que trabalhar para crescer mais. Ele é egípcio. Egípcio. Ok. Deixa eu ver. Egípcio. Ótimo. Carol. A minha dúvida que queria saber corretamente é sobre... sim. Sobre os anjos. Até a gente vai fazer o seguinte. Sobre os anjos e suas funções, né? Porque Deus Altíssimo seja, quando criou da luz os anjos, cada um tem uma função diferente. Tem vários, né? Eu já falei com o Sheikh Ahmed sobre isso, e essa tua menção aí, eu vou já deixar certo com ele, tá? Pra gente falar na próxima quinta-feira, inshallah, né? É um tema muito, né? A gente precisaria muitas horas, mas a gente vai tirar alguns anjos aí, né?
e as suas funções, e a gente vai separar algumas perguntas, e o Sheikh Ahmed vai falar não só dentro do Alcorão, mas na Suna do Profeta. Tá? Vamos fazer uma aula inteira disso. Eu vou deixar marcado aqui. Carol. A gente já falou sobre Munkar, né? Que é o anjo que vai interrogar. A gente já falou sobre ele em 2 lives. Mas existem diversas gamas de anjos aí que a gente pode falar muita coisa bem interessante. E na verdade todo mundo gosta de aprender sobre anjo, né? As pessoas gostam de saber sobre outra dimensão, digamos assim, né? Quando a gente fala na mesquita também sobre anjos e djinns, todo mundo gosta, e realmente tem muita coisa aí a gente aprender sobre isso, tá? Vamos deixar para a próxima quinta-feira, tá? A gente vai deixar isso, e eu quero que você participe daí, por favor, tá bom? Doutor sim, formado pela universidade. De Azhar. Deixa eu ver aqui. Inclusive, quando fala de anjo, né? Tem algumas questões aí que o pessoal acaba invertendo também sobre anjos que levam a chuva, né? É muito importante a gente falar isso aí, tá? Eles não têm poder algum se não for por Deus. Tem muita gente que acaba misturando isso. Mas isso eu vou deixar para o Sheikh Ahmed explicar para vocês dentro do Alcorão e da Suna, tá? Semana que vem, inshallah, a gente vai falar disso. Não, irmão. Inclusive tem um hadith muito interessante também, que Deus Altíssimo seja, colocou nas nossas vistas uma membrana. Depois eu procuro o hadith para você, tá? Aqui de cabeça eu não tenho, mas eu vou procurar para você. Deus colocou uma membrana nas nossas vistas, por exemplo, para que a gente não possa enxergar os djinns. Porque se enxergássemos os djinns a olho nu, a gente não aguentaria, né? Pelo pavor ou pela questão de ter um choque, tá? Então, essa membrana que faz essa divisão entre, vamos dizer claramente, sobre dimensões diferentes. Eu vou te mandar para você esse hadith, é bem interessante também. Walaikum assalam, tudo bom, Caio? Que bom que estão participando, não me deixaram sozinho hoje. Fico feliz, viu? Muito feliz. Muito feliz mesmo. Como é que você tá? Tudo certo com você? Espero que esteja bem. Irmão Caio também é novo muçulmano. Espero que esteja bem nos teus estudos também. Que precisar da gente, conte conosco. Vocês não se assustem com um som de bebê chorando, é o Ali chorando, tá? Mas tá tudo tranquilo. A gente gosta de... Quando a gente faz aqui em casa, são coisas que acontecem. Não sei se vocês estão ouvindo. Tem mais alguma questão, pessoal? Foi bom passar essa... Foram 3 perguntas aqui que eu separei desse irmão aqui, que felizmente não está conosco, mas ele me mandou via WhatsApp, eu achei interessante separar isso aqui para a gente esclarecer alguns assuntos também. Agradecer também a Escola Estadual Professor Flodoardo Cabral. Eu recebi um convite, eu tive na escola,
Eu dei uma palestra, uma aula lá para em torno de 60 alunos nessa última segunda-feira. Alhamdulillah. Se tiver alguém na escola aí que esteja nos acompanhando, agradecer, principalmente a professora Gislane, a professora de História, e como foi muito bom estar com os alunos, foi uma conversa bem interessante. O Ali reza, ele já reza. Olha, ele está com 1 ano e 4 meses, ele já faz o sujud, ele se prostra já, né? E ele, na verdade, foi uma grande alegria para mim que a primeira palavra com sentido, né? Porque criança fala dadá, deda, tuta, teta, essas sílabas simples eles falam, né? Mas são palavras sem sentido. A primeira palavra com sentido foi Allah. Então, ele já fala, e você pergunta para ele quem é o teu criador, né? Em árabe, Man Rabbik. Ele diz Allah. Então, para mim já foi uma grande conquista, sabe? Inshallah vai daqui a pouco estar rezando comigo. Voltando a falar nessa escola, foi um bate-papo tão descontraído com a turma, que a gente falou de vários personagens da história, personagens muçulmanos, cristãos, e como foi bom, tá? Qualquer escola de Santa Catarina, da minha região, entre em contato. O pessoal pergunta, é gratuito? É gratuito, tá? É gratuito, a gente faz questão de levar material para todos. É só nos convidar, tá bom? Quem foi Zulkarnain? Não me recordo como se escreve. Minha cabeça anda muito esquecida. Não me recordo de qual surata. Sura al-Kahf, que a gente... É uma recomendação, é Suna do Profeta, recitar, ler a Sura da Caverna toda sexta-feira. Inshallah, eu cumpro até o dia do juízo. Isso. Zulkarnain foi um líder crente, justo, né? Se você for se basear pela algumas questões de estudiosos, uns vão dizer que é fulano, outro que é ciclano, mas na verdade ninguém sabe quem foi, tá? Até tem algumas traduções que pelo tempo que do Zulkarnain, pela posse que ele tinha territorial, alguns, será que não é Alexandre o Grande? Não pode ser Alexandre o Grande, tá? Alexandre o Grande era politeísta, tá? Então é uma coisa que não tem como a gente saber sobre o nome de líder quem foi, tá? Mas foi um líder, um homem zeloso, um bom governante, mencionado no Corão. Isso é uma grande honra também, né? Alhamdulillah, graças a Deus, Carol Lorenzetti, sempre está conosco. Eu que agradeço sempre a participação de vocês, tá? Se não tem a participação de vocês, nem adianta ficar aqui, né? Allahu Akbar. Isso mesmo, Carlos. 40 minutos. Tem mais alguma pergunta para a gente conversar, pessoal? Gostaram hoje? Aproveitaram alguma coisa? Vão guardar alguma coisa? Isso que é mais relevante para mim também. Tá? Semana que vem, inshallah, o Sheikh Ahmed está conosco. E, Carol, amanhã eu falo com ele. Eu já tenho combinado conversar com ele amanhã. Vamos colocar no papel a live Anjos. E vamos divulgar bastante. Divulgar para os teus amigos, para todo mundo, tá? Que vai ser bem interessante. Outra coisa também, já que puxaram no assunto do meu filho, quem tem filho pequeno, você que é muçulmano, filho pequeno, bebê, né? Eu vou escrever para vocês aqui alguns links de desenho animado no YouTube, muito bons, que eu não sabia, eu acabei procurando, né? Desenhos que ensinam o árabe e o inglês ao mesmo tempo, tá?
Deixa eu escrever aqui para vocês procurarem. Muslims Reminder. Muito bom, tá? Para você que teu filho já está na tela, né? Liga para ele que vai... Na verdade, o meu filho aprendeu a falar lá decorrente aí um desenho desse. Tá? Então, a gente tem que parar de tentar mostrar para os nossos filhos esse mundo secular, digamos assim, né? Em vez de você mostrar nada contra, né? Galinha pintadinha, Pepa, entre coisas mais, apresenta para eles um desenho desse que vai valer muito mais a pena, tá bom? Que bom, mashallah. Esse é o segredo, tá? A irmã, eu não lembro quanto tempo que a irmã é muçulmana já, eu não lembro. É tanta gente. Quanto tempo que você é muçulmana? Por favor, nos relate aqui. Deixa eu ver mais aqui. Alguém tem mais alguma questão a ser feita? Agora vocês estão ouvindo o Ali, né? Deixa eu ver aqui. 61 anos. Faz tempo, né? Maringá é uma mesquita muito bonita. Eu tive a oportunidade de rezar lá. Muito bonita. 15 anos. A minha família é uma mística religião. Pai budista. Minha mãe era muçulmana antes. Ok. Era antes. Se ela precisar de ajuda, manda falar conosco, tá? O que ela precisar aí pra gente esclarecer, a gente vai ser muito bem-vinda também. Alhamdulillah, 15 anos é um bom tempo já. Na verdade, mais do que eu, viu? Eu sou há 10 anos. Alhamdulillah por isso. 10 anos, tem mais tempo que eu. Ok. Pessoal, eu acho que eu vou deixar salvo essa live de hoje. Vou deixar salvo na página. Agradeço a Deus Altíssimo seja a oportunidade. Glorificado, testemunhamos que não há divindade além de Allah. Testemunhamos também que Muhammad é seu servo e mensageiro. Lembre-se, Sura da Caverna, aquele a quem Allah guia, guiado, aquele a quem Allah desencaminha, não encontrará protetor nem conselheiro. Você quer saber quando Allah ama uma pessoa e quando ele está, não vou dizer detestando porque é muito pesado, Deus é misericordioso, mas quando a pessoa está desagradando ele, escuta bem você muçulmano. Você quer saber quando Allah se agrada de você? Quando você reza todo dia, todas as orações. Esse é o maior exemplo. Quando sai do coração da pessoa o compromisso de rezar as 5 orações, Allah, Altíssimo seja, está se desagradando com o teu coração. Então esse é o maior exemplo, tá? Essa é a maior prova da recordação de Allah para com os seres humanos. Lembre-se também, Deus Altíssimo seja, diz: Fadhkuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Recordai-vos de mim e eu recordarei de vós. Agradecei-me e não me renegues. Subhanallah, Deus Altíssimo seja. Eu fiquei sabendo, Nizar, a perda, irmão, foi aí em Paraná, que em São Paulo também. Na verdade, o Sheikh Ahmed estava com compromisso no enterro hoje de um irmão, Allah yarhamu, irmão Ahmed Orra, né? Até pressa. Travou o vídeo aqui, deixa eu ver se voltou. Toda a família Orra, que é uma família
muito grande ali no ABC, né? Presto minhas condolências a todos aí. Eu conheço muita gente da família, me considero amigo da família, não de todos, claro, né? Mas tenho muitos amigos ali, muitos irmãos próximos da família, e que Allah facilite a família do nosso valoroso irmão, né? Encerramos hoje. Quem tiver alguma questão pode nos procurar, alguma escola também pode nos procurar. Foi mais uma vez uma satisfação, um prazer estar com vocês, dividir o tempo com vocês, e espero, com a anuência de Deus Altíssimo seja, que a gente divida esse tempo, divida a tela por mais muito tempo, tá bom? Boa noite a todos. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum.